Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um novo tempo sobre a tua vida, um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo sobre a tua família, e que todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti ou a teus filhos ou a tuas finanças está por terra, na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Meu Deus, proteja essa casa, acampa teus anjos ao redor dessa casa e dessa família. E nessa noite nós pedimos, Pai, o teu favor sobre nós. Pedimos a tua força, pedimos a tua graça e pedimos que o Senhor aumente o nosso ânimo, aumente a nossa força, a nossa capacidade, nos equipe, Pai, para toda a missão, para todo o desafio. Reconhecemos, Pai, a nossa limitação e que precisamos de Ti e que sem o Senhor não somos nada. E desejar, damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que tem o poder de entrar nessa casa, de mudar a história dessa vida, de transformar a realidade dessa pessoa. Também oro, Pai, por pessoas que estão em confusão mental, pessoas que estão indecisas, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão sendo atacadas emocionalmente, que elas sejam livres agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, que essa vida seja livre, que essa família seja tocada pelo poder de Deus, seja tocado pela graça de Deus, pelo favor do Senhor, em o nome de Jesus. Meu Pai, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaramos saúde, que toda enfermidade, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que essa vida seja tocada pelo poder de Deus, que essa vida seja tocada pela graça de Deus, que o favor de Deus envolva essa casa, que o favor de Deus envolva essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Te pedimos o teu toque, te pedimos o teu favor, meu Pai, no nome de Jesus, que haja o favor do Senhor, que haja o favor do Senhor tocando nessa vida, que haja o favor do Senhor tocando nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, no nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor. Libera do teu favor, libera da tua vida, Pai, libera da tua vida sobre essa pessoa, libera da tua vida sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo, Pai. Também oramos, Pai, para que todo tipo de laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de maldição, de praga lançada seja quebrada. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa noite. Que nessa noite, Pai, todos durmam bem, que nessa noite não haja perturbação nesse lar. E oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Salmos capítulo 4 se cumpra na íntegra aqui nessa casa e nessa família. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é o sustentador dessa casa. E consagramos, Pai, além da noite, consagramos o mês de setembro, em o nome de Jesus Cristo, para que o mês de setembro seja um mês de florescer, um mês de uma nova estação, um mês de uma nova temporada, um mês de grandes coisas, no nome de Jesus Cristo. Declaramos mudanças, declaramos vitória, declaramos rompimento, declaramos avanço no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com a tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, envolva-os, Espírito Santo de Deus, envolva-os no teu poder, envolva-os na tua graça, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com qualquer tipo de problema na região da garganta, problemas de tireoide, problemas no pescoço. Oramos por cura agora, no nome de Jesus. Jesus, tu cura. E nós oramos por saúde total e completa na vida dessa pessoa, que haja uma restauração, haja um toque de Deus agora sobre a saúde dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos o teu favor, nós pedimos a
tua intervenção, Senhor. Em o nome de Jesus, graças te damos, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você e compartilhar, além de uma palavra profética, compartilhar daquilo que Deus tem feito aqui através das orações. Nós temos visto, muitas coisas de Deus acontecendo aqui. Eu estava agora lendo um testemunho antes de começar a live da Maria de Fátima e ela escreveu assim: a paz, há 1 ano e meio te acompanho nas orações e também nos cultos. Eu já recebi algumas graças, em especial a cura do meu irmão Nivaldo, do câncer na bexiga. Obrigado a Deus e a você por ser essa bênção. Toda honra e glória sejam dados a Jesus Cristo. Jesus cura. Nós cremos em Jesus, essa é a nossa fé, que Jesus tem todo o poder e que não há impossíveis para Ele. Olha só, mais uma cura, mais um milagre de Deus. Nós temos sido testemunhas aqui da glória de Deus, da operação de Deus, do sobrenatural de Deus aqui nas orações. Eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa oração agora, compartilha aí com 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, manda para amigos, manda para parentes, compartilha, nas tuas redes sociais. No nome de Jesus, alguém próximo de você precisa dessa palavra. Alguém próximo de você precisa dessa oração. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar vida sobre ti. Eu quero declarar vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família. E se você está com alguma indecisão, se você está com dúvida, se você anda entristecido, a minha oração é que o Senhor traga um tempo novo sobre a tua vida. O Senhor te dê um norte, o Senhor te dê uma direção. Você nunca fica perdido quando você ouve a voz de Deus. É por isso que nós precisamos nos dedicar para ouvir o que Deus está querendo dizer para nós. Precisamos nos dedicar para isso, para ouvir o que Deus está dizendo para nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós temos que aprender a prever estações espirituais de levantes. Nós sabemos que a luta espiritual é real. Eu falei um pouco sobre isso na oração da manhã. Ela acontece em todo o tempo na nossa vida, mas se nós estivermos em Deus, o maligno não nos toca. Mas nós sabemos que existem levantes espirituais. Existem estações de ataque. Por exemplo, Daniel, se você começar a ler na Bíblia, você vai ver que Daniel enfrentou muitas estações de ataque. Então teve estações que ele estava sendo honrado por Deus e estações onde parece que o mundo estava contra ele. Conspiraram contra ele, o jogaram na cova dos leões, ou seja, estações de ataque. E para você resistir a essas estações de ataques espirituais, existem algumas coisas que você tem que considerar. A primeira delas, quando você está fisicamente exausto. Eu conheço bem esse assunto, estar fisicamente exausto. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente não pode pensar, que essa força está totalmente relacionada à força física. O teu corpo, ele cansa. A exaustão, o excesso de trabalho te cansa. E mesmo que você esteja alegrando o coração de Deus, não significa que você vai ter força de Deus no teu corpo físico, em todo o tempo. Deus pode sim fortalecer o teu corpo físico, mas essa força que a Bíblia diz é a força interior. Ele pode nos dar força no exterior também? Pode. Pode representar um pouco de força exterior? Pode. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que comer bem, nós temos que dormir bem, nós precisamos, cuidar da nossa saúde mental também. Ou seja, é necessário, quando você está exausto, você buscar um fortalecimento de Deus e também cuidar do seu corpo, descansar. Porque se você estiver cansado no corpo, por mais que você seja uma pessoa espiritual, por mais que você esteja forte espiritualmente,
o seu corpo, ele pode levar você a pecar. Porque quando você está cansado, o nível de estresse é maior, o nível de, eu posso dizer, até mesmo de aceitar certas coisas é muito menor. E isso faz muitas vezes com que você exploda. Então, se você não estiver descansado mentalmente, no corpo, dificilmente, você vai conseguir resistir a alguns ataques espirituais. Porque a bem da verdade é que quando estamos exaustos, nós podemos estar com a nossa paciência, esgotada, e aí vem o pecado. Você fala o que não quer falar, você age de uma maneira que você não agiria. Eu até digo que muitas vezes a gente age, mas a forma como você age não diz quem você é. Porque, existem vários fatores que acabam estressando, que acabam fazendo com que você fique vulnerável a certas coisas. Por isso que quando você estiver numa estação de ataque, que você sente que você está sendo atacado, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Eu estive, por mais de 2 anos, eu estive assim num limite tão forte fisicamente, né, de tanto trabalho, que teve momentos que foi só Deus para me carregar, porque, sentia o peso, sentia o cansaço e não podendo parar. E parece que sempre que eu tô querendo dar uma descansada, sempre que eu tô querendo dar uma parada, vem um novo projeto na minha vida. Porque assim tem sido a minha vida desde sempre. Porque quando você tem projetos a concretizar, você tem que acelerar algumas coisas. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu tive que acelerar muita coisa. Tive muito trabalho, tive muito compromisso, me envolvi em muita coisa. Por quê? Porque o tempo foi necessário. Depois nós tivemos a reforma da igreja aqui de São Paulo. Nós alugamos um pavilhão grande e não tínhamos os recursos para isso. Começamos do zero, eu e minha esposa. E Deus levantou algumas pessoas, sim, para nos ajudar. E inclusive o nome delas ficou ali dentro da igreja, ficou registrado, todas aquelas que nos ajudaram, ficou registrado o nome delas ali. Nós botamos um quadro, botei dentro de um escritório. Toda vez que eu entro naquele escritório, eu olho para aquele quadro, abençoo aquelas pessoas. E só que uma parte, né, teve que vir do meu trabalho, teve que vir dos meus livros, teve que vir, né, do meu trabalho para ajudar. Nós gastamos ali muito. Então, não tive tempo para parar. E depois disso, eu entrei na televisão. E a televisão foi um tempo assim de muito trabalho. Porque, meus programas não eram gratuitos, eu tinha que pagar para estar lá. Então, eu paguei e nós investimos. E ainda que tinha muita gente que sempre me ajuda e me ajudou nesse tempo, tinha uma parte que era comigo também. Então uma parte era com os parceiros que Deus levantou, que Deus tocou no coração de me ajudar, e a outra parte era comigo. Só que isso fez eu trabalhar mais, isso fez eu me envolver mais, isso fez, pensar em outras fontes também para poder cumprir com o compromisso. Porque quando eu entrei na televisão ali, sempre tem aquele histórico de algumas pessoas, que acabam muitas vezes escandalizando o nome de Jesus. E eu decidi de entrar na televisão sem escandalizar o nome de Jesus, ou seja, sem atrasar um dia de pagamento da TV, né? Deixava muitas vezes um projeto meu pessoal de lado para poder pagar a TV. Só que tudo isso envolve energia. Tudo isso envolve muito trabalho, muito esforço, leva você a uma exaustão. Agora eu cheguei lá no Sul e lá também tem uma reforma que estamos fazendo na igreja, ou seja, está me envolvendo um pouco, estou trabalhando mais também para ajudar a igreja, né, financeiramente também e também com o meu trabalho. Então, tudo são missões que Deus vai colocando no nosso caminho
E tem certas missões que você não consegue simplesmente sair delas, porque Deus colocou no seu caminho. Então você tem que ter cuidado para que essa exaustão ela não pegue você. De repente você é que nem eu, né? Termina um projeto, já nasce outro e você já tem que correr atrás, porque já tem aquele novo projeto ali diante de você. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Todo projeto que Deus te dá para fazer, Ele vai te dar força para fazer. Ele vai te dar recurso para fazer, até você terminar ele. Todo projeto que Deus coloca no teu coração, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar para que você consiga fazer esse projeto e você consiga concluir esse projeto com excelência, sabe? Concluir o projeto com o máximo também de excelência. E isso é possível se você cuidar do seu espírito, se você cuidar da sua mente e você cuidar do seu corpo. Sabe? Se você descuidar de qualquer um desses três, você vai ter problema. Então, para você não cair nessa exaustão, para você, diante dos levantes que muitas vezes vêm e você não estar fraco, você vai ter que aprender a encontrar um equilíbrio espiritual, um equilíbrio na mente, um equilíbrio no corpo. Caso contrário, você pode ter muitas perdas. Você pode ter perdas no sentido de acabar se perdendo no meio do caminho, né? Porque o cansaço físico ele vai prejudicar a tua mente. O cansaço físico vai prejudicar também o tempo com a tua família. O cansaço físico, ele vai prejudicar inclusive novos projetos. Então, nós precisamos, e hoje eu agradeço a Deus assim, que eu tenho aprendido, sabe, a cuidar dessas três coisas na minha vida. Da parte espiritual, da parte da minha mente e o meu corpo. Tem que estar alinhado. Espírito, alma e corpo. Daí tem gente que só cuida do corpo, vai para academia, né? Vai e faz uma receita balanceada de comida, do que ela vai comer, né? Mas ela acaba deixando muitas vezes a mente dela para trás, ela não cuida dos pensamentos dela, ela não se posiciona diante de certas coisas e às vezes ela deixa o lado espiritual dela também de lado. Né? Você pode ver, as pessoas estão cada vez mais distraídas, elas ficam no celular ali todo o tempo, elas ficam na televisão e muitas vezes deixando, sabe, a vida espiritual de lado. E eu quero dizer uma coisa para você, espírito, alma e corpo têm que estarem alinhados. Se você quer vencer essas estações malignas que vêm muitas vezes contra nós, você precisa estar alinhado, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética na tua vida, os que confiam no Senhor. E como que nós demonstramos a nossa confiança? Estando perto de Deus, estando perto de Jesus, estando perto da palavra de Deus. É assim que nós demonstramos a nossa confiança. E talvez, sabe, eu sinto aqui nesse momento de compartilhar isso, da mesma maneira que muitas vezes Deus me coloca diante de novos projetos, um projeto encerra e Deus coloca um outro projeto na nossa frente. Nós temos que ter, eu posso dizer, o ânimo, sabe, de cuidar daquilo que Deus coloca. Eu estava fazendo um podcast com um gaúcho e eu ouvi no meu ouvido alguém pedindo socorro. Então eu entendo que essa missão que Deus me deu no Rio Grande do Sul é uma missão, é um desafio, né? É um desafio. Demanda não só recurso, mas demanda energia, demanda tempo, né? Renúncia da minha família, renúncia dos meus filhos, renúncia da minha esposa, de estar lá. Mas eu vou ser fiel à missão que Deus me deu. E você só pode sair de uma missão que Deus te deu quando você completar ela. E sempre tem sido assim na minha vida.
sempre tem sido assim na minha vida. Eu tenho feito quase o trabalho de um missionário, né? Porque já abri várias igrejas, estabeleci elas, coloquei pessoas na frente, depois, né, deixei as coisas organizadas, reformei prédios, deixei tudo ali para a igreja, né? Aqui em São Paulo mesmo, nós gastamos muito tempo, energia, dinheiro, mas depois tudo pronto, né? Eu pedi, né, para o pastor que está hoje ficar na frente, cuidar de tudo. Eu ajudo na igreja aqui em São Paulo também, mas assim, eu preparo tudo para os outros estarem na frente, porque essa é a minha missão, é a missão que Deus me deu, é a missão que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus vai te dar uma missão, e você tem que ser fiel àquela missão, e não apenas começar ela, mas terminar aquela missão. O apóstolo Paulo, e esse é um texto que eu carrego muito para mim, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tem muita gente que deixa projeto pela metade. No meio do ano, eu tinha ido para o sul, fiquei um tempo lá e eu achei que eu tinha concluído a minha missão. E voltei para São Paulo e Deus me inquietou que não tinha acabado minha missão. Então retornei para lá. E assim tem que ser. Se Deus te pede para fazer uma coisa, vá até o fim naquilo. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Tudo que você fizer, você tem que concluir. Tudo que você fizer, você tem que terminar. Então, se Deus te deu uma missão, vá até o fim nessa missão. Não desista. As coisas podem ficar difíceis, as coisas podem ficar complicadas, você pode ser atacado, seja lá o que for, você tem que permanecer firme na missão que Deus te deu. Não pare, não retroceda, não olhe para trás. Fique firme na missão que Deus te deu. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra ela seja luz aí para o teu caminho e ela te ajude, certo? Espírito, alma e corpo tem que estarem alinhados para que você não caia na exaustão. Se você cair na exaustão, você fica fraco para enfrentar as trevas. Por isso, renove a sua força, cuide do seu corpo, cuide da sua cabeça e cuide do seu espírito. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Hoje, agora, logo mais, começa a nossa escola profética, a Escola de Profetas. A Escola de Profetas não é exclusivo para profetas, é para quem quer ouvir a Deus. É para quem quer entrar num ambiente repleto da presença de Deus, se encher de Deus. E você que é meu aluno na Academia Kindle, se você está online em qualquer parte do Brasil ou do mundo, certo? Você vai poder assistir hoje e amanhã a Escola de Profetas direto da plataforma da Academia Kindle Global, tá bom? E se você não é meu aluno e quiser se tornar meu aluno, até para assistir a escola, para participar da escola, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Domingo agora estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120. Domingo às 9 da manhã. Amém? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, escreve aí: setembro será o mês do florescer de Deus. Escreve aí: setembro será o mês do florescer de Deus. E o Senhor me tocou de fazer uma oração por justiça divina. E eu vou orar agora por justiça divina, para que a justiça toque a tua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa. Consagramos a Ti essa noite e consagramos a Ti o mês de setembro, para que seja um mês do florescer. No nome de Jesus pedimos a Ti justiça, Pai, contra toda injustiça, contra toda maldade. E pedimos ao Senhor: manifesta teu poder, manifesta o teu favor, Pai. Oramos para que o Senhor desvie do nosso caminho toda a maldade, toda a inveja, toda a contrariedade, e que o Senhor nos dê vitória. Renove as nossas forças, renove o nosso ânimo. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Dá vitória, Pai. Libera do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Libera do Teu poder sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua mão de poder, tocando na vida dos Teus filhos e filhas. Senhor, desata tudo aquilo que trava, desata tudo aquilo que amarra, desata tudo aquilo que impede na vida dessa pessoa e dê vitória a ela. Dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, dê vitória aos seus negócios, dê vitória aos seus projetos, dê vitória aos seus sonhos, Pai. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder. Toca com a tua graça, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, oramos para que haja uma intervenção do Senhor. Oramos para que haja uma intervenção do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor opere milagres, que o Senhor traga transformação, o Senhor traga vitória, o Senhor traga paz, o Senhor traga alegria, o Senhor traga um ânimo novo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, um ânimo novo sobre a sua casa, um ânimo novo sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. E aquilo que está travado no mundo espiritual, que haja um destravar em nome de Jesus. Oramos também pela cura, todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Pai, ajude essa pessoa, fortalece o corpo dela, fortalece a alma dela, a mente dela e fortalece seu espírito. Sim, Senhor, renova as forças dos teus filhos, derrama da tua graça, derrama do teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, tá? Com pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10. Todo mundo pode aqui compartilhar com pelo menos 10 pessoas. E logo mais começa a nossa escola profética e aqueles que nos acompanham, que quiserem entrar na academia aqui do Global para assistir, vai ser uma bênção. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que tua vida e a tua casa serão tocados pela glória de Deus. Aonde há medo, aonde há ansiedade, que seja removida agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Todo ataque espiritual à mente, todo ataque espiritual à saúde, todo ataque espiritual à família, nós damos uma ordem: retroceda, caia por terra. E oramos agora por céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua família. Consagramos essa noite ao Senhor e declaramos o que a tua palavra diz, que nós e a nossa casa estamos totalmente guardados e protegidos pelo Senhor.
Como está escrito, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Pai, tem livramento nessa casa, tem proteção sobre esta vida, no nome de Jesus. O Senhor nos guarda. Enquanto dormimos, Ele trabalha. Enquanto descansamos, Ele cuida de todas as situações, problemas, pendências e seja lá o que for na vida dessa pessoa. Eu oro declarando tudo está agora sendo visitado pela abundância de Deus, pelo sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E também oro, Pai, por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, Tu cura e a nossa fé está em Ti. E nós oramos por cura, cura no sangue, cura nos órgãos internos, cura na coluna, nos braços, pernas, cura em o nome de Jesus Cristo. Sim, nós cremos que o Senhor cura e dizemos a toda enfermidade, a todo câncer, a toda alergia, a todo tipo de problema de saúde, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se, invocamos o nome de Jesus aqui. Sim, chamamos por Jesus, invocamos o nome poderoso do nosso Salvador, daquele que ressuscitou, daquele que está na nossa vida, daquele que nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós cremos nele, nossa fé está nele, cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão e única e exclusivamente por Jesus. Senhor, te damos graças por essa noite, graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, graças porque o Senhor não tem largado da nossa mão. E consagramos a Ti, Pai, um mês de agosto, para que seja um mês especial, para que seja um mês de virada, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de milagres, de multiplicação de bênçãos, de vitória, de acréscimo do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E declaramos, ó Deus, que tememos o Teu nome e que não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti com todo o nosso coração, humildemente, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se Jesus é o Senhor da sua casa, declare aqui nos comentários, Ele é meu Senhor. Escreve aí, Jesus é meu Senhor. Declare com toda a fé do seu coração. Coloque tua fé nele. Você pode estar nos vícios, você pode estar numa situação complicada. Chama por Jesus. Ele vai até você. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Você verá a ação dele em favor da tua vida, em favor da tua casa. Glória a Deus. Estamos no nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. As pessoas constantemente me perguntam aqui por que estamos orando por agosto. Hoje me perguntaram novamente aqui por que estamos orando por agosto. Bem, desde o primeiro dia do ano nós temos apresentado um mês a Deus. Então hoje nós estamos apresentando o mês 8 porque estamos no 8º dia de oração. Então nós consagramos o dia, mas também lançamos uma oração para o nosso futuro. É por isso que estamos orando cada dia, tanto na oração das 6 da manhã, quanto na oração das 18 horas. Amém? E eu quero dar um testemunho aqui para você, para a glória de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu recebi o testemunho da Cláudia e ela escreveu assim: venho testemunhar nos 12 dias de clamor. Coloquei meu esposo em oração, pois ele estava há cerca de 3 meses sentindo um caroço na garganta. E com 6 dias de clamor, ele comentou que não estava mais sentindo caroço. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por ter me respondido. Deus é fiel, Cláudia. Jesus está vivo. Também recebi o testemunho da Vilma. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus. Por meio da campanha Carta para Deus, ganhei uma causa na justiça que estava parada desde 2016. Você já notou que esse propósito da Carta para Deus, nós tivemos tanto testemunho nos últimos 30 dias, o que eu ando recebendo de testemunho daquela carta para Deus. Amém? Nós estamos vivendo milagres
para a glória de Deus. Você vê a importância de você entrar num propósito com fé, de você mergulhar num propósito como esse que nós estamos agora. Olha o que Deus está fazendo. Olha quanto testemunho bonito da carta para Deus. E desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, você vai ver também o que Deus vai fazer aí. Você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes disso, eu quero pedir que você compartilhe também com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Se puder mandar para 100 contatos, para 200, não sei quantos contatos tu tem, mas tenho certeza de uma coisa, talvez você tenha amigos que eu não conheço, certo? Então, compartilhe. Alguém está precisando próximo de você de uma palavra, pega o link da oração, tem uma setinha aí, né? Tem um botão aí, e quem está assistindo até pela televisão, pega o teu celular aí, pega teu celular e compartilha pelo teu celular também, em nome de Jesus. Assiste na televisão, mas compartilha também pelo teu celular, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra sobre sensibilidade espiritual. Eu acredito que as pessoas estão muito desconectadas do que Deus fala com elas, desconectadas de sentir Deus, de sentir a presença de Deus. Aí alguém pode dizer assim, não, mas nós andamos por fé e não por vista. Concordo, creio nisso também, mas não podemos esquecer que a sensibilidade espiritual é fundamental para a nossa vida, porque há momentos da nossa vida que se nós não sentirmos a força de Deus na nossa vida, nos tocando, nos impulsionando, fica difícil. Fica difícil diante do combate espiritual. Fica difícil diante das oposições, diante das injustiças e diante da maldade. Eu acredito que o Espírito Santo, ele não é alguém que só habita em mim, que aceitei Cristo como meu Salvador, mas ele também se manifesta. Eu posso sentir a presença de Deus, eu creio nisso. E muitas pessoas, elas ignoram totalmente, sabe, Deus falando com elas, ignoram o sentir espiritual, ignoram até mesmo o discernimento que Deus dá para elas no Espírito. Existem duas passagens que eu quero compartilhar com você. Uma delas está em Juízes capítulo 16, verso 20, que diz assim: Então ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão era um homem muito forte, era respeitado pela força. Bom, ele chegou nos portões de uma fortaleza, arrancou os portões e subiu uma montanha com aqueles portões, só para mostrar a sua força. Deus havia dado para ele um talento especial. Ele tinha uma força sobrenatural. O Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. E nenhuma vez os filisteus conseguiam prevalecer contra ele. E ele protegia assim Israel. No entanto, a Bíblia diz que ele começou a sair da palavra. Ele começou a andar fora do propósito, a andar fora do desígnio de Deus. E quando ele começou a andar fora do desígnio de Deus, se misturando com gente que não era para ele se misturar, começando um relacionamento também que Deus não queria que ele começasse, então ele começou a cair no favor de Deus. E chegou o ponto que chegou às últimas, podemos dizer, quando ele revela o seu segredo. Sansão, ele tinha um voto, o voto do Nazireu. E ele não podia revelar o voto dele com as pessoas, porque era algo especial, era algo que era uma intimidade que ele tinha com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, tenha cuidado quando você revela algumas intimidades que você tem com Deus. Nem todos vão entender, nem todos vão aceitar também aquilo que Deus fala com você no secreto. Até acredito, e aqui vai um recado muito importante para cada um que me acompanha aqui, tem coisas que Deus nos mostra que não é para a gente falar, é para a gente só orar. Isso é uma coisa que eu quero ensinar para você,
Porque às vezes tem pessoas que têm uma visão aberta, Deus revela coisas para elas e elas chegam, né, ao seu líder espiritual, elas chegam a alguém e dizem: olha, eu vi isso, isso, isso e isso. E às vezes a pessoa não vai interpretar bem aquilo. Porque primeiro, às vezes ela não tem essa sensibilidade espiritual que você tem, ela não tem esse discernimento, ela não tem as mesmas experiências que você, ou às vezes ela não acredita da forma como você acredita. E se você falar para ela, sabe, ela pode levar para outro lado e você passar por um descrédito. É por isso que tem certas coisas que Deus nos mostra, que Deus nos revela, que nós devemos só orar. E claro, falar quando temos certeza e quando o Espírito Santo de Deus nos direciona. Daí sim, mas mesmo assim, quando o Espírito Santo nos direciona, nós devemos ter muita cautela no que vamos falar, na forma também que vamos compartilhar. Eu acredito que tudo que Deus nos mostra e nos conduz a entregar ou, sabe, a ser usado por Deus, tem que ser com ordem e com decência. Então aqui essa é uma dica muito especial para você aí que tem um dom de Deus, que Deus mostra muita coisa para você. E por que eu estou falando isso? Porque Sansão, ele perdeu completamente a sua sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que Dalila armou uma armadilha para ele. Ela estava em conluio com os filisteus e atou ele na cama, cortou os cabelos dele, e quando ela disse: Sansão, os filisteus vêm aí, ele não conseguiu sair daquelas cordas, e ele foi levado preso, e ali humilharam ele, e ali houve uma derrota. Sabe por quê? Houve uma derrota porque ele não percebeu que Deus estava deixando ele. Ele não percebeu que ele estava perdendo o que era de mais importante, que era a presença de Deus na vida dele. Às vezes estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida também. Estamos perdendo a presença de Deus por muitas vezes sair do propósito, não seguir a visão de Deus para nós, por muitas vezes seguirmos o nosso ego, a nossa vontade, e somos dominados por ódio, por raiva, por ressentimentos. Tudo isso, de alguma maneira, vai bloqueando, vai nos privando da graça de Deus. Mas não para aí. Em Lucas capítulo 24, verso 16, a Bíblia diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando Jesus ressuscitou, nem todos puderam vê-lo. E sabe por quê? Porque a sensibilidade espiritual, a falta de intimidade com Deus, a falta de se relacionar com as coisas espirituais, torna você uma pessoa insensível para a presença de Deus. Então muitas vezes Deus está falando no culto e você está pensando que você está numa palestra. Muitas vezes Deus quer falar com você, Deus vem e traz um pensamento a você e você ignora aquele pensamento. Você ignora, sabe, aquela revelação, aquela impressão que o Espírito Santo deu e colocou em você. Por quê? Porque os seus sentidos espirituais estão embrutecidos. Você tem andado tão longe de Deus, tão longe das coisas de Deus. Você tem, sabe, se envolvido com tantas coisas aqui nessa terra. E nós vemos, sabe, agora, no final de ano, nós vimos as pessoas, elas se distraindo e claro, merecem. Cada um de nós merece ter descanso, cada um de nós merece ter um tempo de família, cada um de nós merece o melhor de Deus aqui dessa terra, mas a gente não pode deixar a nossa vida espiritual de lado. Você não pode deixar Deus de fora da festa da tua família. Você não pode deixar Deus de fora das tuas férias. A nossa fé, ela precisa ser praticada diariamente. Nós não podemos, sabe, nos envolver com as coisas aqui desse mundo e nos esquecer da santa presença de Deus. Às vezes você se envolve numa fofoca, você permite com que o seu coração seja contaminado com fofoca, com distrações,
com gente falando mal dos outros, e você deixa aquilo entrar para dentro de você, e isso vai esfriando você, isso vai matando sua fé, isso vai te afastando de Deus. Você fica ouvindo certas coisas, teu coração vai se decepcionando, você vai se entristecendo e aos poucos você vai se afastando. E tudo isso, de alguma maneira começa a nos prejudicar. Tem certas coisas que nos contaminam. Eu estava lendo em Cânticos sobre as raposinhas. As raposinhas é tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração e tenta destruir a nossa vinha, destruir a nossa comunhão com Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer lançar uma mágoa para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer colocar um ressentimento em você para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer que você olhe tanto para os homens a ponto de destruir a tua comunhão com Deus. Sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes sair do meio da multidão. Não estou falando de sair da igreja. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas eu estou falando de sair da multidão. Ou seja, às vezes a gente tem muito amigo dentro da igreja, tem muito amigo também fora da igreja. E às vezes é melhor, sabe, você continuar frequentando os lugares, continue frequentando a igreja, continue frequentando, sabe, aquele lugar onde você vai no seu futebol, você vai no seu beach tênis, ou seja lá o que for que você faz. Mas, sabe, terminou ali, você vai para casa e tira um tempo, sabe, para se descontaminar os ouvidos. Porque às vezes nossos ouvidos começam a se contaminar com todo tipo de coisa, com todo tipo de conversa, com todo tipo de pensamento. E isso vai, de alguma maneira, nos embrutecendo espiritualmente. Daqui a pouco o nosso coração não é mais um coração de carne, é um coração de pedra. É um coração de pedra porque viu tanta coisa, ouviu tanta coisa, e aquilo ali entrou para dentro, aquilo ali contaminou. E isso aí está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Por isso, se você quer vencer esse afastamento, essa insensibilidade espiritual, se afaste um pouco das pessoas. Isso é o que eu encontrei. Olha só, comece a se afastar das pessoas. Se afaste das pessoas e se conecte com Deus. Se afaste das pessoas e esteja próximo de Deus. Tire, sabe, um pouco desse tempo que você gasta muitas vezes até mesmo assistindo coisa que não é para assistir, vendo a vida dos outros, e vai orar, vai ter intimidade com Deus, vai passar tempo na presença de Deus. Às vezes nós vivemos mais a vida das pessoas do que a nossa vida. Vivemos mais o que está acontecendo no externo do que a nossa vida. Por isso, o meu conselho para você é só um. Tenha intimidade com Deus, para que a sua sensibilidade espiritual não venha embotar. Você sabe o que é um machado embotado? Um machado embotado é um ferro que perdeu o fio. Ou seja, por mais que ele seja letal, ele perdeu a eficácia. Quando a nossa vida espiritual se torna embotada, nós perdemos a eficácia. Permanecemos tendo fé em Deus, mas perdemos a nossa eficácia, paramos de ter respostas, paramos de ouvir a Deus, paramos de sentir a Deus. Que Deus nos guarde. Eu sei que há dias que a gente não sente a presença de Deus e sabemos que Ele está lá mesmo assim, eu sei disso. Mas não podemos viver sem sentir a Deus, porque fomos criados não só para ouvir a Deus, mas para sentir a Deus. Então a sensibilidade espiritual para mim, ela faz parte da nossa vida. Nós somos reativos, reagimos a ambientes, reagimos a pessoas e reagimos à presença de Deus também. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que a sua intimidade com Jesus e com a palavra dele melhore muito a partir do dia de hoje. Sabe, se arrependa, peça perdão a Deus por você ter andado longe dele, peça perdão a Deus por você ter dado ouvidos a tantas pessoas e ter deixado de ouvir a Deus. Às vezes, nós estamos consumidos por sentimentos que não vêm de Deus. Estamos consumidos por pensamentos que também não vêm de Deus. Por isso, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91 e quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Essa semana nós vamos ter a Escola de Profetas e quem é aluno vai poder assistir online essa tremenda bênção que se chama Escola de Profetas. Eu espero
que um dia você possa estar no presencial conosco. Mas se você não se inscreveu para essa escola, você pode assistir online através da nossa academia, Academia Quino Global. É só você ir lá no nosso site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. E mais uma coisa importante, nós estamos também no novo módulo. Segunda e terça, eu estarei dando mais 2 chaves para você mudar a sua mentalidade. Então, quer crescer espiritualmente? Vem para a academia, experimenta algo novo, experimenta o toque de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra, mande aí para 10 pessoas e domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville, estou em São Paulo, já para a escola que começa amanhã. E domingo agora, nós teremos um grande culto às 9 horas da manhã na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 então, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. As tuas bênçãos, as tuas misericórdias estão sobre nós, estão sobre a nossa casa. Livra, Pai, essa família de todo o mal. Livra essa família de todo o projeto do inimigo para insensibilizá-los quanto à presença de Deus, quanto às coisas de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que aquela palavra de Efésios 5,14 se cumpra. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Meu Deus, aviva esse lar, aviva essa casa, que a presença de Jesus comece a aquecer nos corações, que essa pessoa tenha um profundo arrependimento e se volte para Jesus totalmente, se volte para a palavra de Deus, se volte para o propósito do eterno na vida dela. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda pessoa, Pai, que por causa dos problemas, por causa das doenças ou de outras coisas, seu coração endureceu. Senhor, eu oro para que o Senhor visite ela, para que a tua presença visite ela e que ela saiba que o Senhor é Deus fiel e que nunca abandona, nunca nos desampara. Meu Pai, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor agora. E nós consagramos a ti essa noite, para que essa noite tenhamos a visitação de Deus na nossa vida e na nossa casa. Mas consagramos a ti também o mês de agosto de 2026, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de bênção, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grandes oportunidades. Libera do teu favor, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta família, toque-os, Jesus, com o teu poder. Em nome de Jesus, eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado e todo aquele que está atrapalhado na vida, está sendo atacado espiritualmente, que receba o livramento e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Oro também por aqueles que têm buscado uma provisão especial do Senhor, uma provisão financeira, uma provisão de livramento, uma provisão de oportunidade. Senhor, toque-os com o teu poder e dá vitória a eles em nome de Jesus. Amém e amém. Declare assim comigo: agosto será um mês sobrenatural.
Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que essa noite é consagrada ao Senhor. E que se cumpra a tua palavra que diz, Senhor, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Pai, todos os assuntos que nós não conseguimos resolver no dia de hoje, nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos solução. Oramos, Pai, para que o Senhor dê solução a pessoas que não sabem o que fazer na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento. Que o Senhor dê uma saída, Pai. Abra uma porta de escape no nome de Jesus Cristo. Dê livramento a essa pessoa. Eu também oro, Pai, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus cura. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Coloque a tua fé em Jesus. Que o poder de Deus te envolva agora. Que o Senhor restaure as tuas pernas, que o Senhor restaure a tua coluna, que o Senhor restaure teu rins, teu fígado, teu pâncreas, teu coração. Eu oro por milagres de Deus, eu oro por cura, cura na tua pele, eu oro por cura no teu sangue, crendo que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagre, nossa fé está nele. Nossa fé está em Cristo, nossa fé está na palavra de Cristo e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. E toda pessoa que estiver amarrada por forças espirituais, nós declaramos agora por terra todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de ataque do inimigo contra a tua família, contra o teu casamento, todo ataque de atrapalho, todo ataque de confusão, tudo aquilo que traz caos. No nome de Jesus nós damos uma ordem, saia do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e que dentro do lar dessa pessoa prevaleça a paz, a alegria, a prosperidade e as bênçãos do nosso Deus. Que a presença do Senhor te toque, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e também com o teu favor. E nós consagramos aqui, Senhor, nessa oração, nós consagramos o mês de julho a Ti, para que o mês de julho seja marcado como um mês de muitos testemunhos, de muitas oportunidades, de muitas portas que o Senhor abrirá para nós e para a nossa casa. Desejar, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada dia do mês de julho, sobre cada hora do mês de julho, e que o Senhor abençoe a nós e a toda a nossa casa. Que assim como aconteceu na casa de Obed-Edom, que a arca estava na casa dele e o abençoou em todas as áreas. Meu Deus, que não nos falte a Tua presença. E que em todas as áreas da nossa vida, em julho de 2026, nós sejamos abençoados, tenhamos a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor na nossa vida. E meu Pai, eu quero fazer uma oração específica também agora à noite, para que o Senhor nos dê das Tuas forças para continuarmos. Não queremos contar com as nossas forças. Não queremos contar com a nossa capacidade. Nos empresta, Pai, um pouco de força. Nos dê força, Pai. Precisamos para continuar firmes em nosso propósito, para continuar firmes no nosso destino. No nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Pega aí o teu projeto de vida para 2026. Nós vamos apresentar a Deus agora. Amém? Pega aí teu projeto de vida. Esse meu aqui representa todos os projetos de vida de vocês. Em Provérbios 16, a Bíblia diz: consagra ao Senhor teus planos para que eles deem certo, para que eles sejam bem-sucedidos. Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus, eu apresento diante de Ti cada projeto de vida. Consagramos a Ti e desejar, liberamos uma palavra, a palavra gratidão. Gratidão, Senhor, porque sabemos que Tu nos ouve, porque sabemos que a Tua palavra
ela abre caminhos, a tua palavra traz rompimento. E por isso, Pai, consagramos cada projeto de vida, em nome de Jesus, a Ti. Amém e amém. Se você não baixou ainda o seu projeto de vida, está lá no meu site, é gratuito para baixar. Baixe, pegue uma caneta, escreva, certo? Tenho certeza que apresentando a Deus, você vai ver muita coisa aí. Amém? Consagra ao Senhor os teus planos, teus projetos, tuas ideias, o que você planeja para esse ano, em nome de Jesus. E eu quero agora, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi da Solange, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: a paz, que Deus a abençoe. Já faz alguns meses que sigo o Senhor nas orações das 6 e das 18, e quero testemunhar a cura das minhas pernas. Eu tinha dores fortíssimas, que às vezes não me deixavam nem dormir, e quase sempre era à noite. O Senhor orou e eu coloquei as mãos e orei junto, e o Senhor me curou. Nunca mais senti essas dores. Agradeço ao Senhor e a Jesus pela cura. A Ele toda a minha gratidão por tudo que já fez na minha vida e por tantas outras curas que eu achava que eram para a morte. Obrigado. Que Deus te abençoe, Solange. Jesus cura, toda a honra e toda a glória sejam dados a Ele, exclusivamente a Ele. Amém. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Cristo. Coloque a sua fé em Cristo. Coloque a sua fé na palavra de Cristo. Ele não falha. Amém? Eu posso falhar contra você, mas Cristo não falha. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé nele e Ele não falha jamais. Amém? Escreve aqui nos comentários: Júlio, veremos a bondade do Senhor. Escreve aí: Júlio, veremos a bondade do Senhor. Deus me deu uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, e eu quero compartilhar essa palavra com você. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Nessa palavra nós temos aqui muitos princípios que me abençoam e que vai te abençoar também. A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa mulher está endividada. O marido dela deixou dívidas para ela. É por isso que a gente tem que ter um cuidado. Um cuidado com as dívidas que a gente faz. Porque se você fizer muita dívida, seus filhos podem ficar depois responsáveis pelas suas dívidas. É por isso que todo negócio que nós fizemos, nós temos que pensar não só em nós, mas na nossa família. O homem morreu e endividou a mulher. E a Bíblia diz que o credor veio para levar 2 filhos dela para trabalharem para ele. 2 filhos iriam pagar a dívida dessa mulher. Mas era tudo que ela tinha, ela já havia perdido o marido. E a Bíblia diz que ela foi até o profeta Eliseu. E ela disse: eu venho aqui com um problema. Eu estou com um problema de dívida, vão levar meus filhos. E tu sabe que meu marido era teu servo. Olha só, meu marido era teu servo. E tu sabes bem, ela disse ainda, tu sabes bem que ele temia o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai desamparar quem teme a Deus. Você pode ter errado.
Você pode ter feito o negócio errado, você pode ter confiado na pessoa errada, você pode ter, cometido um erro. Deus nunca desampara quem teme Ele. E um detalhe, o marido dela tinha duas características. Ele tinha esse problema das dívidas aí, mas ele tinha duas características muito boas. Primeiro, ele era um servo. Ele servia as pessoas, ele servia até inclusive o profeta Eliseu. E a segunda característica, ele temia a Deus. Certo? Então você pode ter se metido numa roubada, caído numa armadilha. Se você teme a Deus e se você é uma pessoa que sempre serviu de coração, Deus sempre vai te recompensar. Deus sempre vai te recompensar. Nós servimos na igreja, eu e a minha esposa, você vê, né? Ora estou em Santa Maria ministrando, ora estou em Alphaville, essa semana eu vou estar em Alphaville ministrando, em São Paulo. Por que nós fazemos isso? Né? Porque, eu vou ministrar ali na igreja, não ganho nada de ministrar ali. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque eu sei que Deus sempre recompensa. Eu já servi todo tipo de gente. Eu já orei por pessoas que ficaram muito gratas. Eu já servi pessoas que não foram nada gratas comigo. Mas eu tenho feito isso porque eu sei que Deus recompensa. E um detalhe, Deus não recompensa só em vida, Deus recompensa na morte também. Porque esse homem estava morto, mas a família dele estava ali. E por ele ter temido o Senhor e por ele servir, Deus sustentou a casa dele. Deus sustentou a família dele mesmo com ele morto. Porque Deus sustenta aqueles que o servem, aqueles que temem a Ele. Então vale a pena servir a Deus. Muita gente para de servir a Deus porque não tem reconhecimento. Muita gente para de servir a Deus porque, a pessoa não vê, ela não vê retorno naquilo. Ao contrário, porque, o que as pessoas às vezes veem de servir a Deus é às vezes um desgaste físico, um desgaste emocional. Às vezes eu ministro no culto da manhã, sendo que eu já gravei várias gravações antes de ir para o culto da manhã. E quando termino o culto, eu estou quase sem voz. Quase sem voz. Quase zerado de voz. Eu tenho que passar o dia inteiro descansando as cordas vocais, para no outro dia ter voz para as minhas gravações. Mas eu sei, Deus recompensa. Tudo que a gente faz, Deus recompensa. Eu tinha, há anos atrás, um trabalho no interior, daqui do Rio Grande do Sul. Eu ia onde, a maioria das igrejas não ia. Entrava nessas estradas de chão batido, buraco, lama, às vezes de carro quebrar no meio da estrada. Aí chegava lá, fazia um culto num galpão, né? Num galpão, às vezes dentro da casa, dentro da sala, às vezes com 10 pessoas, 15, 20 pessoas. Ia lá, ministrava a palavra, e fiquei por mais de 2 anos fazendo isso, indo nas campanhas, levando a palavra de Deus no interior do Rio Grande do Sul. E eu sei que muitas das bênçãos que Deus me deu também vieram, do meu servir nessas missões. E eu estou sempre dizendo para os meus filhos, vocês podem um dia serem muito ricos, muito poderosos, muito influentes, mas nunca se esqueçam, o pai de vocês tem servido a Deus incessantemente. E se vocês querem ser abençoados, sirvam a Deus, sirvam as pessoas, porque a recompensa vem. E a recompensa não vem, só de como a gente pensa, ela vem de várias formas, porque Deus honra aquele que serve. Talvez você diga assim, não, mas eu sirvo, as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu ajudo a igreja e o reconhecimento comigo é zero. E às vezes até é bom o reconhecimento ser zero mesmo, porque quem tem que te abençoar, quem tem que te recompensar é Deus. Às vezes quem espera a glória do homem, o reconhecimento do homem, tudo que recebe, muitas vezes é um elogio. Mas quando você espera por Deus, a recompensa vem dele.
Vai valer a pena, vai valer a pena. Você pode ter certeza disso. Você servir a Deus, servir as pessoas. E outra coisa que eu aprendo aqui, o profeta ajudou ela e liberou uma palavra para ela. Disse para ela, deu uma instrução louca, né? Deu uma instrução bem louca. Qual que foi a instrução do profeta? Pede para os teus vizinhos vasilha, pote e leva para dentro de casa. E pega esse azeite que tu tem aí, que é a única coisa que tu diz que tem, e começa a derramar azeite, sobre todos esses potes aí, porque você vai ver um milagre. E olha só, essa mulher era uma mulher que tinha relacionamento com os vizinhos. Porque ela não ia conseguir muito pote. E olha o que o profeta disse, pede para todos os teus vizinhos. Eu não sei quantos vizinhos ela tinha, mas ela obedeceu, ela foi a todos os seus vizinhos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, por pouca coisa, não se falam mais. Por pouca coisa, não sentam para conversar. As inimizades se instalam. E você nunca sabe se você um dia não vai precisar daquela pessoa. Então nós temos que ter porta aberta com as pessoas. Nós temos que ter porta aberta, nós temos que nos relacionar bem com as pessoas. E se errarmos com elas, devemos ter a humildade de pedir perdão. Mas é importante nós nos relacionarmos bem com as pessoas. É importante mantermos a porta aberta. Você pode ter tido um desacordo, com seu patrão. Você pode ter tido um desacordo com um funcionário seu. Peça perdão, mas deixe a porta aberta. Diga, olha, a porta está aberta aqui. Se um dia você quiser voltar a trabalhar ou deixar um currículo aqui, a porta está aberta para você. Essa mulher, ela tinha acesso a toda a vizinhança. Ela se dava bem com as pessoas. Nós precisamos também procurar, sempre que possível, nos dar bem com as pessoas. Ainda que algumas, às vezes, nos odeiem, né? Porque isso é uma coisa que eu descobri na vida, que há pessoas que, de alguma maneira, o inimigo vai colocar um ódio nelas em relação a você, mesmo você não tendo feito nada para elas. O diabo sempre vai tentar lançar pessoas contra você para te odiarem, para te invejarem, para te desejarem o mal. Isso é uma coisa que a gente, não gosta nem de pensar, mas essa é a verdade. Tem pessoas que nos odeiam, tem pessoas que nos invejam, tem pessoas que falam mal. E nós precisamos ter um discernimento espiritual. E o nosso discernimento é, vou tratar bem. Pode me tratar mal, mas eu vou tratar bem. Eu vou procurar. E se bater na minha porta pedindo ajuda, vai ter minha ajuda. Vai ter minha ajuda. Essa mulher tinha um bom relacionamento, toda a vizinhança dela. Nós devemos ter um bom relacionamento com as pessoas. Nós devemos ter um bom relacionamento. E a Bíblia diz então que ela pegou e fez exatamente como o profeta disse. Pegou as vasilhas, fechou a porta. Aqui vem outro segredo espiritual. Por que essa mulher fechou a porta? Porque tem certos milagres que acontecem no secreto. Quando Deus está multiplicando a bênção na tua vida, quando Deus está operando um milagre na tua vida, tem que ser a portas fechadas. Às vezes nós falamos coisas antecipadamente e daí o nosso negócio que estava quase certo dá errado. Por quê? Porque você se antecipou, você falou demais, você abriu a boca demais e como consequência disso, deu tudo errado. Então eu aprendo com essa mulher que ela fechou a porta. Ela fez o que o profeta disse. E aqui, ela seguiu as instruções que o profeta deu para ela. Quando você segue uma instrução profética, Deus te tira de apuros, hein? Quando você segue uma direção que Deus te deu, quando você segue uma palavra que Deus te deu, Deus te tira de apuros. Deus te tira de situações gravíssimas. Por isso, nós precisamos de uma palavra de Deus, nós precisamos de uma instrução, nós precisamos de uma direção do Espírito Santo na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, porque sei que essa foi uma palavra profética, certo? E que assim como essa mulher viveu um milagre, você pode viver um milagre. As vasilhas foram cheias, ela vendeu o azeite,
pagou a dívida e ficou tudo certo. É isso que vai acontecer na tua vida, quando você seguir uma palavra de Deus, quando você seguir uma direção do Espírito Santo. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. São tremendos esses livros, vão te ajudar. Esses livros aqui têm me dado muita alegria. Pessoas em todo o Brasil adquirindo, fora do Brasil, certo? Aqui tem mais 700 orações nos dois. Se você juntar os dois, dá mais 700 orações. Olha aqui, ó. Aqui dentro o versículo, a oração, aqui as direções para o teu dia e aqui um espaço para você fazer a sua própria oração, tá? Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro dos sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. Esse livro também você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. E você que ainda não é meu aluno na Academia Kindle, você não sabe o que está perdendo. Inclusive, essa semana nós vamos ter Escola de Profetas, uma escola profética, e nós vamos transmitir ao vivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno, não perder essa escola. Ela vai acontecer no presencial, certo? E nós vamos transmitir ela para quem é nosso aluno na Academia Kindle. Vai ser uma benção, vai ser incrível, vai ser profético. Amém? Vai ser tremendo, eu creio. Eu estou recebendo um irmão do exterior, também um irmão aqui do Brasil. Ambos são pastores e também são profetas. E vai ser uma tremenda bênção em nome de Jesus Cristo, certo? Então, se você quer ser meu aluno na academia, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Tenho certeza que vai ser uma benção. Também nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, anota aí, Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, tá bom? Estarei ministrando nesse domingo às 9 da manhã. Vai ser uma tremenda benção. Em nome de Jesus, ok? Você pode compartilhar essa live agora? Manda aí para 10 pessoas. Pode mandar para 100? Pode mandar para 200? Manda aí. Deus vai te recompensar. Amém? Manda, compartilha essa live aí com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, eu vou declarar o Salmo 91 aqui, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa. Visita a vida de cada pessoa que está aqui junto conosco nesse momento. Toque-os com o teu poder, Jesus. Meu Pai, eu faço uma oração especial. Da mesma maneira que essa mulher estava endividada, e que uma palavra profética desatou, uma palavra profética mudou a história dela. Eu quero também orar, Senhor, que o Senhor dará uma solução especial a essa pessoa que está numa situação difícil ou que pode estar endividada. Eu quero orar em nome de Jesus, para que a vida dela mude,
a história dela mude, que por meio das conexões, por meio das direções de Deus, tudo mude na vida dela. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo tipo de atrapalho na vida dela está por terra, que todo tipo de ação, de ataque espiritual às finanças, à família dela está por terra. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe, que o Senhor libere bênção sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Haja uma intervenção do céu tocando a tua vida, uma intervenção do céu tocando a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser visitado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e com o teu favor, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa oração, compartilhe com 10 pessoas, que julho de 2026 possamos ver uma ação tão poderosa, tão grande de Deus em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí, manda para 10 pessoas, manda para mais pessoas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.